história da salvação é pontuada por vozes que não apenas ecoam, mas que incendeiam o tempo. No crepúsculo da Idade Média e aurora do Renascimento, uma dessas vozes surgiu nas praças da Itália para reconstruir a moralidade de um povo dividido: Bernardino de Siena. Nascido na nobreza de Massa Marítima, ele cedo compreendeu que a verdadeira arquitetura da sabedoria não se ergue sobre títulos terrenos, mas sobre a caridade operante. Órfão e criado por tias piedosas, Bernardino cresceu respirando a atmosfera de oração que prepararia seu coração para o encontro definitivo com o mestre da vida. Sua juventude foi marcada por um gesto que definiria sua alma. Enquanto a peste negra assolava Siena, o jovem Bernardino não buscou refúgio, mas lançou-se ao cuidado dos moribundos no hospital de Santa Maria della Scala. Ali, entre os gemidos da dor, ele contemplou a face do servo sofredor e decidiu que sua vida seria uma oferta total àqueles que o mundo descartava. Ele entendia que antes de pregar com palavras, era preciso pregar com as mãos, revelando a misericórdia do Salvador através do serviço silencioso. Ao ingressar na Ordem dos Frades Menores, Bernardino escolheu a via da observância, buscando retornar à radicalidade original de Francisco. Ele não queria uma espiritualidade de acomodação, mas um fogo que purificasse a igreja de dentro para fora. Durante anos de silêncio e estudo, ele forjou sua inteligência na leitura das Escrituras e dos padres, preparando o instrumento que o espírito de sabedoria usaria para converter multidões. Quando finalmente subiu ao púlpito, a Itália descobriu um orador sem precedentes. Sua pregação não era apenas técnica, mas uma explosão de amor ao Verbo encarnado. Ele falava nas praças, onde o povo estava, transformando o espaço público em um grande confessionário a céu aberto. Bernardino era o arquiteto de uma nova piedade popular, uma que não se perdia em abstrações, mas que tocava nas feridas sociais e morais de sua época, apontando sempre para a soberania do Filho de Deus. O centro absoluto da missão de Bernardino era a propagação da devoção ao Santíssimo Nome de Jesus. Em um tempo em que as cidades italianas eram dilaceradas por guerras civis e ódios entre facções, ele propunha um símbolo de unidade que estava acima de qualquer bandeira política. Bernardino mandava pintar em tábuas de madeira o monograma IHS, mas as 3 primeiras letras do nome de Jesus em grego, cercadas por um sol radiante de 12 raios. Ao final de cada sermão, ele elevava essa tábua diante da multidão, convidando todos à adoração daquele que é a luz do mundo. Para Bernardino, o nome de Jesus não era apenas uma palavra, mas a presença real do poder do Redentor. Ele ensinava que invocar o nome santo era invocar a própria salvação, transformando o IHS no brasão de uma nova sociedade reconciliada pelo sangue do Cordeiro de Deus. A arquitetura de sua sabedoria era, em última análise, a exaltação do nome que está acima de todo nome. Essa devoção, contudo, trouxe-lhe perseguições. Mentes estreitas e invejosas acusaram-no de idolatria e de introduzir inovações perigosas na igreja. Bernardino foi convocado a Roma para defender-se diante do Papa. Ali, o arquiteto da piedade demonstrou que sua sabedoria era alicerçada na mais pura tradição apostólica. Com a ajuda de seu amigo e discípulo João de Capistrano, ele provou que o culto ao nome de Jesus era o culto à própria pessoa do Verbo de Deus. Sua humildade e clareza intelectual desarmaram os críticos, e o Papa Martinho V não apenas o absolveu, mas incentivou a propagação da devoção. Bernardino saiu de Roma não como um réu, mas como o apóstolo confirmado pela autoridade do Vigário de Cristo, pronto para incendiar o resto da Europa com a chama do amor ao Santo de Deus. Ele provou que a verdade não teme o exame, pois sua fonte é o próprio mestre da sabedoria. A pregação de Bernardino era um exercício de psicologia espiritual. Ele conhecia a alma humana como poucos, utilizando parábolas, humor e uma lógica cortante para denunciar o pecado e exaltar a virtude. Ele combatia a usura, o jogo e a vaidade excessiva com uma coragem que só os santos possuem. Ele via no luxo desenfreado um insulto à pobreza do Salvador, e na divisão social uma negação da fraternidade trazida pelo Príncipe da Paz.
Nas cidades por onde passava, ocorriam as famosas fogueiras das vaidades, onde as pessoas, tocadas pela graça, lançavam ao fogo objetos de pecado e instrumentos de discórdia. Bernardino não buscava a destruição, mas a purificação do coração, para que o templo da alma pudesse ser reconstruído sobre a rocha da justiça divina. Ele era o mestre que não apenas apontava o erro, mas oferecia o remédio eficaz contido na palavra do Redentor. A influência de Bernardino na ordem franciscana foi profunda e estruturante. Como vigário-geral dos frades da observância, ele viu o número de conventos e frades crescer exponencialmente sob sua liderança. Ele insistia que a santidade não deveria ser separada do estudo sério, pois a ignorância era a mãe de muitos erros na vida religiosa. Ele fundou centros de estudo, onde os jovens frades podiam se aprofundar na arquitetura da sabedoria, preparando-os para serem, como ele, luzes nas trevas do mundo. Bernardino via na educação uma forma de cooperação com a obra do Criador, permitindo que a inteligência humana servisse à glória do Rei dos Reis. Ele foi o reformador que soube unir a disciplina da regra ao entusiasmo da missão, criando um exército de pregadores que levaria a paz de Cristo a todos os cantos da Península Italiana. Neste primeiro bloco, contemplamos o homem que transformou a praça na antecâmara do céu. São Bernardino de Sena nos ensina que a verdadeira sabedoria é aquela que se comunica e que transforma a realidade social. Ele não era um místico isolado, mas um apóstolo itinerante que via em cada rosto humano o reflexo do Mestre Divino. Sua vida era uma constante ascensão mística que se traduzia em descida compassiva até as misérias do povo. Ele nos convida a redescobrir o poder do nome de Jesus em nossas próprias vidas, fazendo dele o centro de nossos pensamentos e ações. Ao olharmos para a imagem do IHS brilhando sob o sol da Itália, somos lembrados de que não há escuridão que a luz do Salvador não possa dissipar, e que a arquitetura da nossa fé deve ter como pedra angular o nome santo daquele que é o Alfa e o Ômega. Sua missão estava longe de terminar. Bernardino ainda teria que enfrentar os dilemas do poder e a fragilidade da saúde, mantendo-se fiel até o último suspiro à sua vocação de pregador da paz. O homem que recusou 3 bispados para permanecer um simples frade estava prestes a entregar sua alma ao Pai das Luzes, deixando um legado que moldaria a espiritualidade moderna. Mas antes disso, ele ainda precisaria consolidar as bases da paz civil e da justiça social, provando que o Evangelho do Filho de Deus é a única força capaz de reconstruir as cidades dos homens à imagem da cidade de Deus. A jornada do apóstolo do nome de Jesus continua, e seu exemplo brilha como o sol de 12 raios que ele tanto amou. A verdadeira grandeza de um homem não se mede pelas honrarias que ele aceita, mas por aquelas que ele tem a coragem de recusar em nome de uma missão maior. Para São Bernardino de Sena, a arquitetura da sabedoria era inseparável da arquitetura da humildade. Por 3 vezes o reconhecimento de sua virtude e de sua inteligência levou a Igreja a oferecer-lhe o episcopado. As dioceses de Siena, Ferrara e Urbino desejaram tê-lo como seu pastor oficial. Contudo, Bernardino via na mitra e no báculo não instrumentos de poder, mas correntes que o impediriam de percorrer as estradas da Itália como o arauto do mestre da vida. Ele preferiu permanecer um simples frade menor, vestindo o tecido áspero de sua ordem, para que sua voz continuasse a pertencer a todos e não apenas a uma jurisdição. Ele compreendia que sua cátedra era a praça pública e seu rebanho era todo aquele que buscava a face do Salvador. Ao recusar os 3 bispados, Bernardino pregou seu sermão mais silencioso e eloquente sobre o desapego e a fidelidade ao chamado do Filho de Deus. Sua vida era uma constante imitação da pobreza de Cristo, e mesmo quando sua saúde começou a definhar sob o peso de décadas de pregação incansável, seu espírito permanecia inabalável. Bernardino via no próprio corpo um instrumento gasto no serviço do Rei dos Reis, uma lâmpada que se consumia para iluminar o caminho dos outros. Ele não temia a exaustão, pois sabia que sua força não vinha de si mesmo, mas da graça que emana do espírito de sabedoria. Mesmo quando o cansaço o obrigava a viajar montado em um pequeno burro,
ou quando a febre o visitava, ele não interrompia sua jornada. Ele sentia que o tempo urgia e que ainda havia muitos corações que precisavam ser reconstruídos sobre o alicerce do nome de Jesus. Para Bernardino, cada quilômetro percorrido era um ato de adoração, e cada cidade alcançada era uma nova oportunidade de instaurar o reino da verdade eterna. A arquitetura social que Bernardino propunha passava pela reforma dos costumes e pela pacificação das almas. Em suas últimas missões, ele se concentrou intensamente em curar as feridas das cidades que ainda sangravam por causa do ódio fratricida. Em Áquila, sua última parada terrena, ele chegou como um homem que já via as margens da eternidade, mas cujas palavras ainda possuíam o calor do fogo seráfico. Ele pregava a paz com a urgência de quem sabe que o príncipe da paz está às portas. Bernardino via na reconciliação entre inimigos a maior prova da presença do Redentor na história humana. Ele transformou Áquila no palco de seu último grande esforço de unificação, provando que o nome de Jesus é a única força capaz de derrubar os muros do egoísmo e construir as pontes da fraternidade sob o olhar do Pai das Luzes. O momento de sua partida foi um reflexo perfeito de sua vida, uma entrega total na simplicidade absoluta. No dia 20 de maio de 1444, na vigília da Ascensão, Bernardino sentiu que o Mestre Divino o chamava para a pátria definitiva. Ele pediu para ser colocado no chão nu, seguindo o exemplo de seu pai espiritual, São Francisco, para que pudesse encontrar o Salvador na mais completa pobreza. Ali, no convento de São Francisco em Áquila, rodeado pelo pranto silencioso de seus irmãos de hábito, o apóstolo da Itália entregou sua alma ao Criador. Conta-se que, no momento de sua morte, uma paz sobrenatural inundou o quarto e o céu de Áquila brilhou com uma luz incomum, como se o nome que ele tanto exaltara estivesse agora recebendo-o na glória da luz inextinguível. Bernardino partia da cidade terrena, mas deixava para trás uma marca indelével na alma de um povo que aprendera a amar a Deus através de sua voz. A rapidez de sua canonização, apenas 6 anos após sua morte, foi o testemunho da Igreja à santidade avassaladora deste homem. O Papa Nicolau V, ao elevá-lo aos altares em 1450, reconheceu que Bernardino não havia apenas pregado sobre a sabedoria, ele a havia encarnado. Seu legado místico, centrado no monograma IHS, espalhou-se por todo o mundo, tornando-se o símbolo máximo da piedade cristã moderna. Em cada igreja, em cada altar e em cada coração onde o nome de Jesus é invocado com amor, a arquitetura de Bernardino continua viva. Ele nos ensinou que a inteligência humana só atinge sua finalidade última quando se torna um espelho da glória do Verbo encarnado. Ele transformou a teologia em vida e a palavra em milagre, mostrando que o caminho para o céu começa aqui, no serviço humilde ao próximo e na exaltação do nome santo do Salvador. Bernardino de Sena permanece como o arquiteto da eloquência santa, o homem que entendeu que a verdadeira comunicação é aquela que nos leva à comunhão com o Santo de Deus. Ele é o padroeiro dos publicitários e dos profissionais da comunicação, não porque buscasse a fama, mas porque soube usar cada ferramenta da linguagem para vender a única mercadoria que realmente importa, a salvação em Cristo. Sua vida é um convite para que também nós sejamos comunicadores da esperança em um mundo fragmentado. Ele nos ensina que a nossa voz deve ser um reflexo da palavra do Redentor e que as nossas ações devem ser os raios que emanam do sol do nome de Jesus. Bernardino não nos deixou apenas tábuas de madeira pintadas. Ele nos deixou o mapa de um coração que ardia pelo reino da verdade eterna. Ao encerrarmos este episódio da temporada 12, contemplamos a figura de Bernardino como um farol que atravessa os séculos. Ele nos lembra que a arquitetura da sabedoria deve ser construída com as pedras da justiça social, do perdão e da adoração. Ele foi o homem que acendeu a luz da fé nas praças escuras da Itália e que continua a iluminar o nosso caminho hoje. Bernardino de Sena repousa agora na visão beatífica, onde o nome que ele pregou é a melodia de toda a criação. Que seu exemplo de humildade e fogo missionário nos inspire a sermos, também nós, portadores da luz do Logos em nossa própria época. Ele partiu como um frade mendicante,
mas permanece para sempre como um príncipe na cidade de Deus, governada por aquele que é o Alfa e o Ômega. Que a marca do IHS esteja gravada não apenas em nossos tempos, mas em cada gesto de caridade e em cada pensamento de paz. Bernardino nos mostrou que o nome de Jesus é o refúgio dos pecadores, a força dos fracos e a alegria dos santos. Ao final de seu itinerário, ele descobriu que todas as suas pregações eram apenas sussurros diante da majestade do Mestre da Sabedoria. Agora, no silêncio da eternidade, ele contempla a face daquele que é a palavra final de Deus para a humanidade. Que a intercessão de São Bernardino de Sena nos ajude a construir, em nossas vidas, uma arquitetura de sabedoria que seja digna do reino do Salvador, onde a paz é plena e o amor é a única lei que permanece para sempre.